Olá, boa tarde. Que bom encontrar com vocês novamente aqui. Hoje, então, nós vamos retomar a live que nós iniciamos na semana passada, mas por problemas da internet a gente não conseguiu levá-la adiante, né? Então, agora eu já vou convidar para estar conosco o Carlos Silveira. Vamos aguardar a entrada dele. Esperamos realmente que hoje a rede colabore conosco. Carlos, boa tarde. Olá, boa tarde, Tudo Fabiane. Tudo contigo? bom? Também estamos assim contando que hoje a gente consiga então, né, chegar ao final da nossa live, né? Com certeza. Sim, hoje sim. Mesmo que hoje o tempo não esteja tão favorável quanto na semana passada, né? Sim, sim. É isso Exato. Pelo aí. menos tem chuva, né? Graças a Deus tem chuva, Sim, né? O estado precisa muito de chuva, né? exatamente. Então, para quem não acompanhou na semana passada, né? Nós vamos retomar o assunto, né, Carlos? Então, apresentando o Carlos Silveira, ele é geólogo e está como chefe, né, da divisão de outorga de água da SEMA, e ele está conosco aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas que nós temos, trazer algumas novidades sobre esses processos, né? Nós iniciamos a semana passada uma live, mas por problemas assim de conexão, nós tivemos que interromper e estamos retomando hoje, né? Então a gente entenda que seja uma boa dar uma revisada rápida, né, naqueles tópicos que a gente já conversou, mas que agora sim a gente precisa aí retomar e fixar algumas coisas para depois a gente entrar então na metade final aí que a gente não conseguiu fazer, certo, Carlos? Certo, Fabiane. Sim. Ótimo. Então, assim, como o primeiro tópico que nós conversamos a semana passada, assim, e é fundamental que a gente retome, né? É sobre a evolução da legislação, né, Carlos? Quanto tem mudado? A gente já sabe que foram, ao longo dos anos já tem bastante coisa feita, né? Mas também assim, agora o importante seria você nos trazer um pouco disso e qual é a situação atual, assim, que nós estamos hoje com a legislação quanto ao uso de águas. Certo, Fabiane. Então, só para relembrar, né, assim, a outorga é um instrumento, né, que é o instrumento no qual o poder público autoriza o cidadão a captar o recurso hídrico. Esta autorização, ela se baseia com base, né, ela é com base no balanço hídrico, ou seja, com base na disponibilidade hídrica que existe. É importante ressaltar que a outorga, ela não é uma certidão de nascimento, não é uma identidade. Na verdade, é um instrumento que garante ao usuário que existe disponibilidade hídrica, que ele pode captar, e garante a nós também, né, enquanto setor público, que tenhamos segurança para que ele, enfim, faça a captação da melhor forma possível e de modo sustentável. E, assim, além disso, né, a outorga é um instrumento de desenvolvimento econômico. Aqui no nosso estado, a legislação relacionada aos recursos hídricos, ela vem desde 54, com o decreto de barragens e açudes, passando por 74, né, que aí vem o decreto 23.430, que trata sobre a questão de água subterrânea em locais onde existe rede pública. E aí chega-se a Lei 10.350 de 1994, né, que é a Lei Gaúcha das Águas, que é a principal legislação que existe aqui no nosso estado. Inclusive, como eu havia dito, a nossa legislação ela é inclusive anterior à própria legislação federal, que trata dos recursos hídricos, que veio depois, que veio em 97. Com isso, né, eu falei ali da nossa lei, da Lei 10.350 de 94, que instituiu o sistema de recursos hídricos aqui no nosso estado. Apesar de ter a lei 6 de 94, ela foi regulamentada em 96 através do decreto 37.033 de 96, e nós efetivamente passamos a emitir outorga de uso da água nos moldes atuais, né? Evidentemente naquele período iniciou-se ali em 2003, né? Mas era no processo físico, em papel. Nós começamos em 2003, como eu disse, emitir outorga, ficamos emitindo outorga, né? O Departamento de Recursos Hídricos ficava em outra secretaria, Secretaria de Obras Públicas, passou a ser na SEMA, né? Com a criação da SEMA aí, e com isso ficamos emitindo outorga em modelo de papel, em modelo em papel, né? Até o ano de 2018, foi quando realmente
com a implantação plena do sistema, né, que iniciou ali em 2015, e com a portaria SEMA 110 de 2018, não é? Ela instituiu a obrigatoriedade do sistema de outorga do Rio Grande do Sul, que é o CIOUT. Nós passamos a tramitar, né, a trabalhar com processos exclusivamente no nosso sistema digital, sistema de outorga digital do Rio Grande do Sul, CIOUT-RS, que inclusive o nosso sistema, né, nós fornecemos ele para Santa Catarina. Basicamente eles pegaram o nosso sistema e criaram o CIOUT-SC. Eles pegaram uma cópia do nosso, e que inclusive é integrado nele, e aí eles têm lá em Santa Catarina. Eu acabei esquecendo de dizer, né, sobre um decreto principal que nós temos aqui no nosso estado, que é o decreto 42047 de 2002, que trata da gestão da água subterrânea, porque apesar dela não ser visível aos nossos olhos, não, ela existe, e é muito importante ter esse cuidado. Ainda mais, como tu disse, a gente falou no início, né, na questão da estiagem, né, pela qual nós enfrentamos aqui no nosso estado, ela se torna cada vez mais necessária e mais utilizada. Então, por isso que é importante. Basicamente, seria isso, né, que eu teria a dizer sobre a questão da legislação. Tem outras coisas também que eu posso falar, não sei se tu tem algum questionamento, daí a gente pode aprofundar. Eu acho de tudo que tu falou, assim, relembrando, né, o que nós iniciamos a semana passada, é bem importante então frisar assim, é uma legislação, é um arcabouço legal antigo já, né? O Estado iniciou a emissão das outorgas em 2003, permaneceu até 2018 em meio físico, e em 2018 teve uma grande mudança, né, um saldo, que foi o sistema digital, né? É isso. Hoje, então, Exatamente. nós operamos 100% em sistema digital, correto? 100% em sistema digital. O sistema está totalmente implantado, né? Nós concluímos ele totalmente assim, implantado. Qualquer usuário, qualquer cidadão, qualquer empreendedor que desejar fazer uso dos recursos hídricos em nosso estado, ele pode solicitar de qualquer local, basta ter acesso à internet. Não exigimos, assinaturas complexas, assim, assinaturas simples em PDF, para facilitar, né? Temos a dispensa de outorga, não é, nos termos da Resolução 91 de 2011, ela é automática, ou seja, nós emitimos de modo instantâneo se os usos, né, forem caracterizados como dispensados de outorga. Ou seja, o sistema reconhece e emite automaticamente o ato. Da mesma forma, as autorizações para perfuração de poços, elas são automatizadas desde o ano de 2015. Ou seja, já tem um período aí em que nós avançamos nessa questão da gestão de emissão de atos, enfim, de agilizar os procedimentos. Acho que é importante tu falar quais são as dispensas, quem está dispensado do processo de outorga. Quem está na verdade, como funciona, Fabiane? Aqui no nosso estado, a dispensa de outorga ela é disciplinada, né, pela Resolução 91 de 2011. No caso de água subterrânea, vazões até 2 metros cúbicos por dia, 2.000 litros, em locais que não existem rede pública de abastecimento. No caso de água superficial, são aqueles valores, baixos ali que estão especificados na resolução, eu não me recordo de cabeça agora, são em torno de 250 metros cúbicos por dia, certo? Daí esse valor estará dispensado de outorga. Mas nas especificidades que tem a resolução 91, certo? Okay. O sistema ele reconhece ali os parâmetros e dispensa automaticamente. Isso, ele dispensa. Assim, uma coisa que é importante dizer, apesar de existir a dispensa de outorga, ele não está dispensado de solicitar o nosso sistema, emite o ato no nosso sistema. Isso foi o resultado de um grupo de trabalho lá em 2011, que, enfim, realizou um estudo e decidiu que seria dessa forma, certo? Assim, é importante dizer que não é uma decisão do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, assim como tem o CONSEMA, não é? Conselho Estadual do Meio Ambiente. Nós temos aqui no nosso estado o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, que trata de diretrizes, enfim, relacionadas aos recursos hídricos aqui no nosso estado. Perfeito. Então, assim, a gente sabe que para fazer o cadastro são algumas etapas, né? Então, a primeira delas sempre é, para qualquer caso, a obrigatoriedade de fazer o cadastro, correto? Tanto para pedir a autorização prévia para perfuração, quanto para poços já existentes, né, que ainda não passou por esse processo todo, assim como para dispensa, né?
Então, a primeira ação a ser feita é entrar no CIOT e fazer o cadastro, né? E nesse cadastro, provavelmente, tem aí várias informações do empreendedor, empreendimento, localização, enfim, todas as informações prévias para poder, então, automaticamente o sistema emitir já essas autorizações ou dispensas. É isso. Exatamente, sim. As dispensas são automáticas. Quando se enquadra em critérios de outorga, daí passa por avaliação dos nossos analistas da equipe da divisão de outorga de água, que avalia os processos. Então, assim, a dispensa para água superficial é automática, para subterrânea passa por uma análise, mas é mais simplificada. Evidentemente, a gente consegue dar uma resposta mais ágil. E, assim, sempre, como tu disse, né, funciona com base no cadastro. Ou seja, é importante dizer isso, né? Assim, funciona com base no cadastro da pessoa física que vai acessar o nosso sistema. Lá dentro ela vai fazer os cadastros de uso da água. Para isso ela precisa ter autorização. Lá dentro do sistema ela anexa o documento de autorização ou solicita automaticamente ali a aprovação e aprova pelo e-mail, não é? Daí, com isso, ele consegue avançar no sistema. Sempre com base nesse cadastro. Ou seja, cadastra a sua intervenção, cadastra o seu cadastro de pessoa física, depois faz o cadastro da intervenção e solicita a outorga. Isso, exatamente. Entendi. O profissional se cadastra para depois fazer a solicitação, então. Perfeito, exatamente, entendi. Sim. Uma curiosidade agora, Carlos. Quantas outorgas nós temos emitidas do Estado? Nós temos, olha, muitas outorgas, certo? Assim, eu te falei que nós tínhamos em torno de 37 mil processos tramitando no modo físico. 37 mil, isso. Isso. Então, assim, nós teríamos em torno, vou chutar aqui agora, em torno de 10 mil no processo físico, e aí passamos para o CIOT, nós temos em torno de 3 mil. Aí, considerando as dispensas, bom, olha, acima de 20 mil, certamente, com certeza, entendeu? Isso a gente teria que verificar com maior cuidado, mas enfim, é basicamente próximo. isso. Quer dizer, mas tem muita coisa ainda para ser feita, né, Carlos? Com certeza tem muito poço ainda, né, que não foi cadastrado, que está fora do mundo, digamos assim, né? Com certeza, exatamente. O IBGE estimou em 2010... Desculpa, pode falar? Não, pode continuar. O IBGE estimou em 2010 em torno de 500 mil poços no Rio Grande do Sul. Então, o passivo ele é muito grande aqui no nosso estado. Nossa, tem bastante coisa para trás, né? Sim. E aí a gente sabe que, voltando à legislação, nós temos aí uma legislação que nos dá um prazo para isso, né? Que já foi prorrogado, enfim, e tudo mais. Mas existe um prazo legal para que o cadastro, ao menos, seja feito até o final deste ano, correto? Então, é importante esclarecer essa questão. O que acontece? O Conselho de Recursos Hídricos decidiu, em 2018, regularizar provisoriamente poços. Lançou-se uma resolução, né, em 2018, que ela foi prorrogada em 2020, estabelecendo prazo para cadastro de intervenções no CIOT, né, cadastro de poços, e que, com base no cadastro, né, teria-se uma regularidade provisória. Esse prazo para cadastro ele encerrou para ter o amparo da resolução, certo? Da resolução 353 de 2020. Ele encerrou no fim do ano passado. O que isso significa? Que para os postos que estão sendo cadastrados no nosso sistema hoje, eles precisam, além do cadastro, proceder com a solicitação de outorga. Os que cadastraram anteriormente, com base na resolução que eu te disse, essa resolução a 353, que alterou a 302 de 2018, eles precisam ingressar com a solicitação de outorga ou no fim deste ano, né, no caso de postos tubulares de monitoramento, ou no fim de 2023, aí, dos outros tipos de postos, ponteira, escavados. Foi isso que estabeleceu-se a resolução, essa resolução que eu te falei, a 353. Assim, Fabiano, nós temos uma discussão muito séria aqui dentro em relação a essas intervenções que não estão regulares e que não ingressaram no CIOT ainda. Elas precisam ingressar no nosso sistema. Então, nós estamos trabalhando para poder criar um mecanismo para trazer essas pessoas para o sistema, certo? A pessoa que não cadastrou o seu poço no fim do ano passado, nós solicitamos que ela procure a secretaria, ela faça o cadastro no nosso sistema. O sistema está aberto para cadastramento, ou seja, o prazo que encerrou no fim do ano passado, na verdade, era para garantir regularidade provisória. Os que não cadastraram, eles precisam cadastrar ainda no nosso sistema. Porque, assim, o uso da água, o poço, enfim, a sua intervenção, nós entendemos que esse processo de cadastramento, enfim, esse processo de inserção das pessoas no sistema é algo perene, que sempre vai existir.
que a gente precisa, na verdade, trazer as pessoas para dentro do sistema, porque sem as pessoas que utilizam os recursos hídricos, sem elas dentro do sistema, nós não conseguimos fazer gestão, que é efetivamente saber Perfeito, quanto tem de água para poder perfeito. garantir que todos tenham acesso. Claro, perfeito. Sim. Então, está se trabalhando nesse elevador, porque imagina, né? Se a gente está falando que tenha 20 mil dentro do sistema, nós temos 480 mil fora ainda, né? Exatamente. Aí muita eu falei gente. de poços. Eu falei de poços, entendeu? Assim, eu falei dos 400 mil de poços. Se tu olhar no nosso... Eu olhei no nosso sistema ontem, eu fiz uma consulta, nós temos em torno de 113 mil cadastros realizados no nosso sistema. Isso é muito importante. Esse número ele é importante para nós porque eu te disse que o processo físico chegou-se a 37 mil processos. Então, tu imagina Sim, o quanto a gente avançou em pouco tempo, considerando que o processo sim. físico é lá de 2003. 2003 até 2018. Então, assim, o sistema ele vem para isso, né? Ele vem para agilizar e para trazer as pessoas para o sistema. Uhum, perfeito. Não, acho que a estratégia é essa mesmo, já que a gente está falando de água, né? Exatamente, sim. O nosso maior, o nosso bem mais precioso, né? O quanto se tem que cuidar ainda disso e o quanto se tem ainda de desconhecimento sobre isso, né? Enfim, a gente anda por aí, né, e vê ainda muito questionamento, mas por que eu preciso fazer isso? Eu realmente preciso fazer essa outorga? Quer dizer, eu estou consumindo isso, mas não é um direito que eu tenho se está no meu terreno, né? Ainda existe, assim, muito questionamento, né, do porquê que precisa ser feita essa gestão com uma visão mais ampliada do assunto, né? Exatamente. Assim, ó, é importante dizer que as pessoas elas têm a percepção que o recurso hídrico, que a água, ela é sua porque está no seu imóvel. E Só que, na verdade, exatamente. se a gente avaliar, né, a Constituição, avaliar a nossa Lei 10.350, a água é um bem de domínio público. Ela é um bem que você deve fazer o uso, você pode fazer o uso, mas ela não é sua, entendeu? Ela é de todos. Então, por isso que a gente precisa que as pessoas, né, que elas ingressem no sistema. Evidentemente, não é, nós queremos fazer isso de uma forma trazer as pessoas para o sistema, né, da melhor forma possível, né, sem medo, porque assim nós entendemos que não é aplicando infrações, enfim, não é nossa intenção não é essa. Evidentemente, a gente chega em situações desse tipo, né, que a gente tem que aplicar o decreto, tem que fazer cumprir, mas não é nossa intenção não é essa. Nossa intenção é fazer cada vez mais com que as pessoas elas entendam a importância do recurso hídrico, do uso sustentável, que é importante para ela, inclusive, como eu disse no início, né, ter essa garantia de que vai ter água para ela. Uma coisa importante de dizer aqui no nosso estado, nós temos, hoje no nosso sistema, no CIOD, né, ele tem uma base técnica por trás dele. Nós sabemos hoje, em qualquer recurso hídrico do nosso estado, qualquer curso hídrico, nós sabemos qual é a vazão que tem naquele ponto, com base no balanço hídrico integrado, que foi desenvolvido, né, pela equipe de planejamento, enfim, com base em estudos. E assim, por trás do sistema da nossa avaliação, quando a gente autoriza, é porque realmente existe água e ele pode ter uma segurança, né, de que pode desenvolver o seu empreendimento, enfim, fazer a sua atividade. Que ótimo, né? Sim, a partir de dados é que se geram informações e é possível, de alguma forma, atuar, né? A gente tem uma pergunta aqui da Bárbara, nos questionando assim, olha, quando tem alguma irregularidade no cadastro, é gerado algum tipo de auto de infração para isso? Tem algum valor? Como é que funciona? Então, quando nós identificamos uma irregularidade no cadastro, que o usuário informou, seja por incoerência, enfim, que ele não de forma errada, né? Ou por talvez por enfim, tentando cometer alguma infração, enfim, do sistema, Sim. nós notificamos, encaminhamos uma notificação administrativa, dando um prazo para que ele faça as correções e que faça, se for o caso, né, a solicitação de outorga ali, se não tiver prazo, e ele precisa cumprir com esse prazo. Daí, os valores das multas, eles variam, não é? Se a pessoa descumpre, nós iniciamos a multa em torno de 5.500, e aí avança, né? Ali as multas que estão previstas no decreto 55374 de 2020. Lembrando que as multas, só para poder finalizar aqui, as multas elas já estão previstas desde 94, na Lei 10.350. Foi lançado um decreto regulamentando ali em 2016 e um decreto atualizando em 2020 em função do novo Código Ambiental, né? Que tem uma relação. Não há como dizer, separar recurso hídrico da parte do meio ambiente, né? Então, foi atualizado o decreto e aí tem a previsão das multas. Então, é dessa forma que funciona. Mas o que nós pedimos é que o cadastro está errado, faça a correção no sistema, porque isso facilita muito o nosso trabalho, né? Porque
a equipe de fiscalização, como tem muita coisa para avaliar, né? Evidentemente, isso dá muito trabalho também. Então, assim, não é bom para ninguém, nem para ele, nem para nós, Claro, certo? Então, assim, certo. a melhor forma é corrigir, nos Corrigir. procurar, que aí a gente orienta. Uhum, perfeito. Então, assim, são as etapas, né? A primeira a gente viu é o cadastro. Vamos supor que ele precise regularizar um poço antigo. Ele fez o cadastro ou ele vai construir também, não é a mesma, né? E aí ele tem uma autorização, então, para fazer a perfuração, certo? Então, ok, ele vai Sim. fazer a perfuração, ele vai fazer a construção do poço de acordo com as normas e tudo mais, né? Aí ele vai gerar essas informações para o sistema, junto com o teste de vazão, né? De bombeamento de 24 horas, com as análises e tudo mais. E aí tem um tempo para a equipe técnica do DRH fazer a avaliação e emitir a outorga. Ou pedir mais informações e emitir a outorga, correto? Em média, quanto tempo demora, então, para sair a portaria da outorga? Então, Fabiane, o prazo que a gente tem no sistema é 120 dias, certo? Mas, assim, esse prazo, ano passado, por exemplo, estava sendo bem menos. Assim, a gente chegava a fazer em torno de 15 dias. Este ano tem demorado um pouco mais, mas é em torno de 120 dias. Estamos trabalhando para a gente trabalha sempre, às vezes, em forças-tarefas, para poder fazer digamos assim, de batelada as avaliações e conseguir dar uma resposta maior. Mas este é o prazo que a gente tem praticado, em torno de 120 dias no Entendi, máximo. entendi. Havendo justificativa, não é? Nós solicitamos que encaminhe para a CEO, para o nosso e-mail, ceo@sema.rs.gov.br, que a gente avalia, porque alguns empreendimentos são mais, digamos, prioritários, não é? E tendo justificativa, a gente avalia de uma forma mais ágil, mas é assim que nós temos trabalhado. Como nós, Departamento de Recursos Hídricos, da Divisão de Outorga, ele atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente, em alguns períodos que entram mais solicitações, tende a demorar um pouco mais, né? Mas a gente tenta trabalhar de uma forma para mudar a realidade do que era o processo físico. Porque se tu perguntar para os nossos analistas hoje, ninguém quer o processo físico, ninguém quer mais o processo físico. Porque o mundo Sim, sem evoluiu, o dúvida. processo evoluiu, enfim. Eram anos, né, aguardando uma outorga, né? E algumas nem saíram, né? Com certeza. Exatamente. Essa, Sim. essa é outra coisa que nós falamos da outra vez, né? Nessa migração do meio físico, né, para o meio digital, vocês fizeram uma força-tarefa, né, para colocar o que era possível na forma digital, e alguns processos certamente ficaram porque os técnicos não pediram essa migração, né? Esses foram arquivados, de acordo com o que tu nos falou, né? Então precisa agora ser feito todo o processo novamente, né? Exatamente. Precisa ser feito o processo novamente. Assim, ó, a orientação é a seguinte: faça a consulta no portal de licenciamento, o antigo portal, né? Se a pessoa tem o número do processo ali, ou CPF, CNPJ. Se o processo está com qualquer status que não seja deferido, emitido o ato, a portaria de outorga, ele precisa necessariamente ingressar no nosso sistema CIOT. Este procedimento ele é necessário porque o Estado ele não tem condições. Se a gente fosse continuar tramitando alguns processos que estavam no meio físico, o próprio cidadão seria prejudicado, porque a gente não teria condições de dar a resposta no prazo que ele precisa. Como eu digo, o recurso hídrico, não é a água, Entendi. ela é fluida, não é? Então, assim, a pessoa precisa fazer uso do recurso hídrico e é um bem que ele precisa ter acesso. Então, é isso que eu oriento. Faça o cadastro no CIOT, solicite sua outorga no nosso sistema. Se for o caso, informe pelo e-mail que eu disse, que nós poderíamos priorizar esses casos, né? Nós priorizamos esses casos. Assim, como eu te disse que esse procedimento, né, a gente tem adotado desde 2018, nos últimos tempos a gente não tem tido problema nesse sentido, né? Porque as pessoas já incorporaram essa noção de que o sistema ele é mais ágil e que ele vai ter uma resposta melhor, né, no nosso sistema. É basicamente isso. É importante dizer que assim, o sistema ele foi instituído a partir da portaria SEMA 110 de 2018. Ela é um marco para nós muito importante porque mudou a nossa realidade de um processo físico moroso para um processo digital e, enfim, que a gente consegue dar uma resposta melhor, né, para as pessoas, consequentemente avançar na gestão de recursos hídricos. Sem dúvida, sem dúvida. Mais transparência, inclusive, né? Sem dúvida. Com certeza mais transparente. Nós tínhamos muitos problemas
assim, relacionados, por exemplo, ao Ministério Público, que queria ter acesso a uma portaria de outorga, que às vezes tinha que ficar nos mandando ofício, não sei quantas vezes. Hoje não. Qualquer pessoa que quiser ter acesso a uma portaria de outorga nossa emitida, ele acessa o CIOSH, www.ciosh.rs.gov.br e pesquisa e baixa a portaria. E sabe se está regular ou se não está. E assim, se ele estiver irregular, se for o caso, por exemplo, do Ministério Público, já notifica o usuário solicitando esclarecimento porque ele não tem outorga e ele ingressa no nosso sistema. Não há impedimento para ele acessar o sistema. Ele não precisa se deslocar de outras regiões do Rio Grande do Sul para Porto Alegre para entregar uma documentação, o que era necessário antes. Hoje não, hoje ele faz de qualquer local. Então, assim, que é um processo natural, né? Inclusive nos ajudou na questão da pandemia, não é? Porque, assim, a gente já estava com o sistema digital e a gente não sentiu impacto relacionado ao trabalho, né, nessas questões, tendo visto que o nosso sistema estava implantado. Perfeito. E para finalizar, então, as etapas, a gente passou pelo cadastro, pela portaria de outorga, e depois tem o monitoramento, então, né, que são os relatórios, né, semestrais. Sim. Para o DRH, né? O objetivo, então, exatamente. Disso, pode falar a gente? Exatamente. Sobre os monitoramentos, nós estamos com uma discussão muito séria sobre essa questão dos monitoramentos. Assim, eles são solicitados no ato de outorga, conforme previsão do decreto 42047 de 2002, mas nós estamos fazendo uma discussão interna para melhorar a forma de monitoramento de outorga e também a forma de recebimento deles, né, para que a gente possa avaliar e, enfim, avançar na gestão. Mas, assim, os monitoramentos eles estão previstos eles estão previstos, né, no ato de outorga, são para vazões superiores, não, vazões elevadas, no caso de poços acima de 250 metros cúbicos, e tem os monitoramentos aí para os outros usos, né, hidrelétricas, enfim, que aí tem os monitoramentos específicos, certo? Que estão especificados no ato de outorga. Assim, nós estamos trabalhando para poder avançar nessa questão dos monitoramentos e melhorar, porque a nossa preocupação, desde 2018 até hoje, foi sempre melhorar o sistema, né, para ele ter o usuário ter utilizar ele da melhor forma, né, ter uma melhor utilização do sistema, ele ser mais fácil para o usuário. E agora nós estamos avançando nessa questão de regulamentações que impactam no sistema, mas regulamentação, porque assim, a gente trouxe o processo físico, digamos assim, transformou ele no meio digital, mas tem coisas que a gente percebe ao longo deste processo que precisa melhorar. E uma das coisas que eu te digo que é em relação aos monitoramentos que nós solicitamos. Perfeito. Mas eles continuam sendo, enfim, requisitados. Sim. Concordamos também. E sobre os profissionais, né? Só para a gente relembrar, porque nós falamos sobre isso já, né? Esses monitoramentos, então, eles são feitos obrigatoriamente por engenheiro de minas ou geólogos, né? É isso. Assim como o pedido de outorga. Exatamente. Isso, exatamente. Para o cadastro, então... Isso. E para o cadastro, então, podem ser outros profissionais, né? Exatamente. Para o cadastro podem ser outros profissionais. É importante dizer, eu não sei se vocês ouviram da última vez que eu falei, em relação ao que estabelece a Resolução 16 de 2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, referente a essa questão profissional. Esta resolução, ela estabelece que são profissionais, né, profissionais que atuam na parte de recursos hídricos, aí eu estou falando de um modo geral, devem ser vinculados ao Conselho de Recursos ao Conselho Regional, ao CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, assim, é isso que nós seguimos, o que está disposto na resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o órgão superior do nosso país. Então, a gente segue aqui no Departamento de Recursos Hídricos e nós seguimos as orientações do CREA em relação a essa questão. Água subterrânea, nós temos obedecido o que estabelece o CREA relacionado a geólogo ou engenheiro de minas. Na parte de água superficial, aí nós temos, na parte de barragens de concreto, nós temos engenheiros civis, que são os únicos que podem. Na parte de... a informação do CREA, né? Na parte de barragens para irrigação, né? Daí nós temos engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, tem engenharia hídrica, enfim, tem uma série de profissionais que atuam neste setor e que nós aceitamos ali no nosso sistema. Hoje está desta forma. Carece de um melhor esclarecimento a parte dos profissionais que atuam na parte de água superficial. Entretanto, nós consultamos o CREA e ainda não obtivemos resposta relacionada a essa questão. Esperamos, né, que isso chegue até nós em breve, para que a gente tenha uma posição melhor, né, e tenha maior segurança para responder aos responsáveis técnicos, enfim, aos usuários. Carlos, porque eu não estou. Agora voltou.
Oi? Ah, Deixa eu ver. Sim. eu não sei o que aconteceu, mas aí me deram a dica para desligar o Bluetooth, eu fiz isso e funcionou. Ok, perfeito. Vamos Sim. voltar. Então, a gente estava falando sobre a pergunta da Bárbara, né? Que nos pediu sobre se um empreendimento tem a portaria da outorga e ele não apresenta, né, os relatórios de monitoramento, né? O que pode, enfim, acontecer com ele. Então, primeiramente, a portaria vai ser suspensa automaticamente, né? O sistema ele reconhece que não foi apresentado. Então, a portaria será suspensa, permanecendo essa situação, né, por algum período, né? A gente faz a verificação, ela pode ser revogada. E nós cassamos a outorga dele e aplicamos as medidas previstas no decreto 55374 de 2020, não é que ali está prevista a questão de descumprir as condicionantes da portaria, a questão de multa. Evidentemente, não é se tem algum problema nesse monitoramento, alguma dificuldade, ou se ele quer fazer alguma revisão, ele pode nos solicitar ou solicitar prorrogação. O próprio sistema tem possibilidade de solicitar prorrogação. A gente pode avaliar o caso, certo? Então, assim, ele realmente vai ter a portaria dele revogada se ele insistir, né, em não apresentar ou não ter uma justificativa plausível para que a gente possa avaliar. Tá, entendi. Outra pergunta que nós recebemos aqui, deixa eu ver, era um pouco acima, não me lembro do nome de quem. Aqui. O Willy Alves perguntou quais eram os critérios para obter a dispensa. Então, você já falou, né, sobre as vazões, principalmente, né? Quem tem uma vazão menor do que 2 metros cúbicos por dia e não passa a rede pública, né, está dispensado do pedido de outorga, né? Exatamente, no caso de água subterrânea. No caso de água superficial, como os valores são especificados ali, né? Tem mais de um critério na resolução, então a gente tem que verificar ali, certo? Mas assim, em torno de 250 metros cúbicos por dia. As vazões são superiores, né? Mas isso foi com base em estudo, como eu disse, ali para poder fazer essa resolução 91 de 2011, que definiu esses valores. Então, assim, é importante dizer que a dispensa de outorga, ela é caracterizada, né, para usos considerados insignificantes, ou seja, vazões baixas que não impactam significativamente no balanço hídrico. Então é isso, a lógica é essa. Entendi, perfeito. Carlos, falando um pouquinho agora sobre quando a gente lacra um poço, né? Eu lembro que eu aprendi isso há muitos anos atrás, né, e me impactou, assim, quando eu tive aula lá com um geólogo na pós-graduação, né? Ele fez uma brincadeira dizendo que vocês imaginem o corpo de vocês ligado aqui com um catéter, né? Onde vocês recebem medicamento e tudo mais e está indo direto para a corrente sanguínea, né? Assim funciona um poço artesiano. Quando você tem ele aberto, né? Você está em contato direto com o circuito, você não está enxergando, né? Mas você sabe que você está em contato direto com uma corrente toda que está lá embaixo. Para mim, isso funcionou muito bem, né? Porque a lógica é exatamente essa, né? Então, a gente sabe dos cuidados necessários quando se abre o poço, enfim, mas também se sabe que tem poços muito antigos que simplesmente foram abandonados, né? Certamente hoje nem se sabe quais Exatamente. são, quantos são, né? O que se pensa sobre isso? Ou se alguém precisa fazer, lacrar esse poço? Então, como é que funciona esse processo, Carlos? Então, o procedimento, neste caso, né, postos que estão abandonados, conforme o decreto 42047 de 2002, eles precisam ser adequadamente, né, tamponados, ou seja, encerrar a captação da forma técnica adequada conforme estabelece a norma BNT, que é através da colocação de material inerte e encerrar com cimentação. Para isso, hoje nós temos um procedimento no nosso sistema, que faz o cadastro, depois solicita a aprovação do projeto e a pessoa faz a execução. Assim, hoje, como funciona o procedimento quando a gente identifica esses poços, né? Tem vários casos que a gente já identificou essa situação, né? Como tu disse aí. Então, assim, a gente notifica o responsável. Geralmente pode ser, às vezes, a maioria das vezes, né, é o proprietário do imóvel, certo? Existe alguém que é proprietário daquele imóvel. Existe uma intervenção ali que foi executada e hoje ela, de fato, existe. Está ali e precisa ser encerrada a captação para, enfim, diminuir a questão de risco no aquífero, né? Então, daí, com isso, nós notificamos o responsável e ele providencia o tamponamento do poço, com base, né, novamente, no decreto 55374 de 2020,
que é o decreto de multas, que tem previsão para isso também. Esse decreto ele é muito importante porque ele tem previsão para tudo relacionado aos recursos hídricos. Então, tem previsão para essa questão de poços abandonados, que eles precisam ser tamponados, e se o cidadão, né, não cumpre ali com a nossa notificação, a gente aplica o que está previsto no decreto até, né, que seja cumprido efetivamente com o tamponamento do poço, que é encerrar a captação da forma segura. Entendi. A gente está falando bastante sobre multas e tudo mais, a gente está entrando nesse assunto das multas, né? Então, a Bárbara, inclusive, fez uma pergunta novamente aqui sobre essas questões de quem tinha uma portaria antiga e não está cumprindo, ou ela não fez a migração e quer dizer, ele sumiu do sistema agora, né? Como é que vão ser esses monitoramentos? Quer dizer, eles não estão fazendo monitoramento? Vai ter algum custo em cima disso de multa? Como é que funciona isso? Certo. Se tem uma portaria antiga, tem estabelecendo ali os monitoramentos, precisa ser cumprido. Se está descumprindo, nós temos um setor específico, né, que cuida na questão que cuida dos monitoramentos. Nós notificamos o usuário para apresentar, né? Em caso ele não apresente, a gente faz a revogação do ato. Assim, a gente funciona também com base em denúncias. Então, assim, se a denúncia chega para nós, né, tem um e-mail específico para denúncia, a gente apura o que está ocorrendo e notifica o usuário. O que nós orientamos nesses casos, né, de portarias físicas é que elas sejam transferidas gradativamente para o nosso sistema, porque no futuro, em algum momento, quando houver uma decisão do Conselho de Recursos Hídricos, nós não vamos mais né, aceitar as portarias físicas, então vamos ter todos, aceitar apenas portarias do sistema, exclusivamente do CIOSH, né? Como eu disse, na questão do balanço hídrico. Mas, nesse momento, a gente tem utilizado do bom senso, Fabiane, porque assim, a gente entende a dificuldade para ingressar no sistema, a gente entende o que a transição do processo físico, às vezes ela foi um pouco brusca, e por isso nós estamos tendo esse bom senso para poder né, agir da melhor forma possível. Entendi. Ok, tem um tempo, então, ainda que está sendo concedido, né? Então, para ser feita essa transição, digamos assim. Sim. Exatamente. Okay. E me conta, assim, sobre o marco legal do saneamento. Tem alguma coisa que você acha que vai impactar diretamente nas outorgas de água, Carlos? Então, o marco do saneamento, ele trouxe uma possibilidade, né, novo marco do saneamento, expressa nele, para uso, para abastecimento né, em local, para condomínio, né, em local provido de rede pública. O que ocorre é que no nosso estado, nós já, no nosso entendimento, já cumprimos com o que estabelece o marco do saneamento. O que a gente não autoriza aqui, com base na resolução do CRH, a 255 de 2017 e o decreto 53931 né, de 2018, é o uso para consumo humano na presença de rede pública. Isto está definido no decreto, está definido na resolução, mas, assim, só para dizer, o assunto está em discussão, né, está na pauta da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, do CRH, que é o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, como eu já disse, né? Está na Câmara Técnica, que é uma parte que assessora né, o CRH e que estuda alguns assuntos que são definidos pelo Conselho, que o Conselho encaminha para a Câmara Técnica. Esse assunto está na pauta para poder avaliar essa questão. Por quê? Hoje, como o marco do saneamento trouxe esta possibilidade né, expressa na lei, daí, aqui no Estado, como há essa vedação em relação ao uso para consumo humano, isto há de ser avaliado, certo? Certamente, assim, Fabiano, esse assunto, como ele está na pauta de discussão na Câmara Técnica, tem uma avaliação nossa da equipe da divisão de outorga, depois vai encaminhar para a Câmara Técnica, não é? E daí vai chegar a uma decisão, se for o caso, modifica a resolução do CRH, modifica o decreto. Hoje, o que eu digo né, e garanto é que permanece tudo igual, porque a nossa legislação continua valendo, a resolução 255 e o decreto né, 53.901 de 2018. E assim, é importante dizer que nós não proibimos o uso para indústria, nós não proibimos o uso para irrigação, nós não proibimos para comércio. O que se decidiu por uma decisão né, do senhor governador, né, uma decisão do Estado que já vem lá de 74 e permanece até hoje, apesar das alterações que elas ocorreram, é a questão do uso para consumo humano. Isso aí continua valendo, não é permitido onde há rede pública de abastecimento. Entendido. Perfeito. E, Carlos, outro assunto que eu lembro que nós começamos na semana passada, e foi, eu acho, nesse momento que caiu a rede, foi quando nós estávamos falando sobre
o aumento, o incremento ou a diminuição das vazões das portarias de outorga, né? Se elas são possíveis, se não são, como é que vocês avaliam isso? Quais são os critérios, o processo, enfim, para se fazer isso? Certo. É possível modificar a vazão de um poço, de qualquer intervenção que foi autorizada no nosso sistema, só que tem que ingressar com um novo processo. Neste momento, porque nós estamos trabalhando numa nova, enfim, reformulação do sistema para ter esta possibilidade, não é? Não apenas essa, mas outras modificações que acontecem. Mas hoje a forma que existe é através de uma nova solicitação no nosso sistema. Ali ele informa o processo que existia antes. Se for o caso, como eu te disse, pode nos encaminhar e-mail, pode encaminhar o nosso WhatsApp, né, da divisão institucional, que a gente prioriza esses casos porque é mais simplificado. Mas, de qualquer forma, tem que fazer uma nova solicitação porque a gente vai emitir um novo ato, a gente vai emitir uma nova outorga atualizada. Mas, sim, vai existir no nosso sistema em breve, não vai demorar muito, né? Um módulo ali onde o cidadão, o usuário, possa solicitar de uma forma mais ágil essa alteração de vazão. Hoje não existe, dessa forma mais simplificada, mas existe através de um novo processo, e é possível. Entendi. O que ele precisa comprovar nesse caso é que o poço, provavelmente, não sei isso, estou te perguntando, tem que apresentar um novo teste de Sim. bombeamento para identificar que ele tem capacidade para aumentar essa vazão? Não, não necessariamente, Fabiane, porque o ensaio de vazão que ele foi realizado, se ele tem condições operacionais de uma vazão superior, não há necessidade de realizar um novo teste, né? Desde que tenha sido ali em um prazo razoável, né? Recente, digamos assim. Daí não há O necessidade que de se seria um realizar um prazo novo teste. razoável? Um ano? Um ano? Não, O eu teste, vou te ele dizer, tem. nós estamos adotando o prazo de 5 anos para ensaios de bombeamento, né? Aí, considerando essa transição de processo físico para digital, certo? Então, esse tem sido o prazo que a gente tem adotado. Então, assim, com isso, né, ele vai apresentar ali no sistema o ensaio de vazão, que foi já realizado, né? Certamente ele tem os dados de quanto ele precisa captar, ele justifica ali no nosso sistema e a gente emite o ato, né? Se tiver condições ali do ensaio operacional, o posto tem uma produção boa, a gente autoriza, né, com essa nova vazão, com esses novos Entendi. parâmetros. Entendi. E vocês hoje não têm condições de fazer uma análise para diminuir alguma portaria já que tenha sido emitida? Por algum motivo? Como? Não. E existe, Não, a de gente alguma não. forma, Sim. não tem como Não, diminuir, né? não. Porque. Não, só se Oi? por um erro administrativo, enfim, algum problema que aconteceu, daí sim, aí a gente pode revogar, cancelar, mas é raro, esse tipo de Uhum, situação a gente não, sim. não, não passou, né? Ou se for uma portaria superficial e uma bacia que tem conflitos pelo uso da água, enfim, que passou por uma discussão no comitê de bacia, isso pode acontecer, mas não é normal, né? Não é do nosso cotidiano. Certo. Carlos, uma curiosidade, assim, com todas as informações que vocês já têm, né, desse tempo todo de sistemas e de outorgas e tudo mais, você teria condições de nos dizer, assim, qual é a condição que nós temos hoje, a nossa água subterrânea no estado? Como? Se tem condições hoje, a partir de todas as informações que vocês têm, de passar, assim, quais são as condições da água subterrânea no estado hoje? Falo isso porque há algum tempo participei de alguns eventos e eu lembro que a informação era, poxa, nas regiões mais baixas já, os poços estão sendo perfurados já mais de 300 metros, porque antes disso a gente já não encontra uma qualidade adequada para o consumo. Quer dizer, é possível tu nos passar alguma noção assim de qual é a condição que nós temos hoje, o nosso lençol freático no estado? Então, o que eu posso te dizer, pelo nosso conhecimento, né, a gente sabe que os aquíferos do Serra Geral, mais para o norte, né, a gente sabe que tem vazões superiores, está uma situação confortável. Se a gente olhar para o sul do Rio Grande do Sul, né, daí a gente tem regiões com problemas, né, consideráveis, por exemplo, Bagé, enfim, são regiões que enfrentam maior dificuldade, então a gente percebe isso. Mas a gente só vai saber mesmo, assim, efetivamente, né, trazendo mais pessoas para o sistema para que a gente possa avaliar. O que a gente tem percebido, né, nos últimos tempos, nessa questão da estiagem, né, que
dificulta ainda mais esse processo e que interfere, né, necessariamente, né, na questão dos recursos hídricos superficiais, né, já que são alimentados pelo aquífero, né? Então, a Sem gente dúvida. tem observado isso, mas assim, Uhum. a gente não tem um panorama bem específico, né, dessa questão. Inclusive, estamos trabalhando nisso para ter melhores parâmetros, né, de autorização de uso, para que o usuário tenha Uhum. maior segurança e a gente também. Claro, perfeito. É uma informação, né, importante, assim, claro que como você diz, né, precisam de mais dados dentro do sistema para a gente poder gerar informações, né, porque senão não tem como fazer uma análise mais ampla disto, né? Exatamente, sim, exatamente. A gente tem observado também um avanço do uso da água subterrânea na agricultura aqui no nosso estado, que não era tão normal, né? Assim, nos últimos tempos a gente tem Certo. observado o uso para irrigação, Uhum. porque se a gente observa aqui, né, a maioria são captações através de barragens, açudes. Hoje não, a gente já tem Sim, observado construções de poços para abastecer açudes, né? Abastecer barragens, enfim. Então é certo. algo novo e que a gente tem que enfrentar também, né? Sim, tem que monitorar exatamente, né? Perfeito. Sim, sim, sim. Bom, Carlos, nós estamos já aí chegando no nosso tempo limite, né, da nossa live. Creio que a gente respondeu aqui a todas as perguntas, né, que nos fizeram. Obrigada por estar conosco por 2 vezes, tá? Para a gente conseguir conversar sobre isso, te dizer que assim foi muito importante, porque realmente é um assunto que a gente sabe que tem muita demanda, muita dúvida, cada um fala alguma coisa de diferente, né? Então, assim, esclareceu bastante, foi muito importante a tua participação, gostaria muito de te agradecer. Tá, eu que agradeço, na verdade, Fabiane. Se tu me permite, eu gostaria de fazer duas informações assim. Nós É estamos em pleno claro que sim, processo por favor. de 94, não é? Que está aí. Só um pouquinho que o meu travou. Carlos, Carlos, Usuários, prefeituras, enfim, avançar nesta questão da gestão da água subterrânea do nosso estado enfim. E com isso, seria basicamente isso. Agradeço. Peço que quem quiser maiores informações sobre os recursos hídricos, não é sobre a outorga, entre em contato conosco, por favor, que a gente pode esclarecer, seja através do nosso WhatsApp, do nosso e-mail, dos telefones funcionais, e seria isso. ok. Carlos, só queria te dizer que travou um pouquinho quando você estava Fabiane, falando, né? Deixa eu ver se eu compreendi. sim? Oi? Está então em revisão a Lei 10.350 e ela está aberta no site do DRH para ser feita essa consulta, então. É isso? Isso, o processo de modernização ele iniciou há algum tempo, não é? E aí, na nossa página da SEMA tem, na parte especificamente do CRH, tem uma parte da modernização da Lei 10.350, tem os nossos pareceres técnicos lá sobre pontos que não avançaram, tem atas, enfim, das reuniões que ocorreram, solicitando, tem ocorrido também, enfim, palestras, eventos, né? Então lá as pessoas podem encontrar tudo sobre esse processo que está ocorrendo. O processo de modernização, ele não é para mudar a lei dos recursos hídricos, né? Mudar, eu digo, nas bases, né, fundamentais. Ele é para avançar em pontos que não foram implantados, certo? Então, assim, que não ocorreu a implantação por problemas, não é, do sistema, enfim, ou por coisas que não têm sentido, né? Então, daí é isso, certo? Eu estou informando que é Ah, muito importante esse processo, né, para nós, ótimo. Ah, para que todos, bom, né? ótimo. Perfeito, sim, é isso. Agora é hora de fazer de dar opinião, né? De poder opinar sobre determinado assunto. Depois que já está instaurado, já está com decreto, aí já não adianta mais chorar, né? Agora é hora de ir lá e contribuir, né? Com certeza, exatamente isso,
certo? É É importante, é o momento, é agora. Ou seja, isso. 94 foi quando foi publicada a lei. Nós estamos numa nova oportunidade agora, certo? Tudo vai encaminhar, enfim, vai ser submetido para a Assembleia, né? Então, é o momento. É o momento. Que bom. Então tá, Carlos, muito obrigada por todas as informações, foi muito esclarecedor. Te agradeço bastante. A gente fica à Eu que disposição também. agradeço, E Fabiane. caso Eu que tenham agradeço e estou à outros disposição. questionamentos, ótimo, então. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui conosco e fiquem conectados, porque a gente já está com uma nova live agendada também com técnicos da FEPAM para falar sobre o Sinaflor. Daqui uns dias nós estaremos divulgando aí as informações, então, certo? Muito obrigada e até a próxima. Até, Tchau, tchau. tchau. Boa tarde. Boa tarde.